Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos nesta manhã. Hoje é quarta-feira, hein? Quarta-feira, dia 15 de maio do corrente ano. Nós estamos aqui na fé, no nosso Bom Dia com a GV. Recebam a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues ao meu lado, ele, meu xará, Rodrigo Gundim. Bom dia! Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que estão aí presentes. É um prazer imenso ter vocês aqui, compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, né? Todas as manhãs. Como é bom acordar, como é bom primiciar a Deus, né? As nossas primeiras horas, lendo a palavra dele, meditando a palavra dele, e que Deus possa falar em nossos corações, e que o Espírito Santo do Senhor esteja aí com você, abrindo o seu coração e falando com você nessa manhã de quarta-feira. E o texto nós vamos continuar, né, xará? Continuar no livro de Gênesis, capítulo 26, só que agora, né, na história ainda de Isaac e Abimeleque, agora nos versículos 12 ao 17. Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 17, fala o seguinte. Perdão, já, 12 ao 14. 12 ao 14? Então vamos lá. Fala o seguinte: então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. Uau. E o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Porque ele tinha posses e rebanhos e posses de gado e grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. Meu Deus, olha isso. Na minha tradução, xará, se me permite, está assim, ó. E engrandeceu, ó. Isaac semeou e naquele dia plantou 100 medidas, ok. Agora, olha só, na minha versão aqui, o que está dizendo? Engrandeceu-se o homem, enriquecendo-se, até que se tornou o mais poderoso de todos. Olha só. E tinha possessão de ovelhas e vacas e muita gente ao seu serviço, e de maneira que os filisteus o invejavam. Olha só, é a mesma coisa, só com as outras palavras. O Senhor enriqueceu Isaac, o Senhor deu a Isaac uma colheita abundante, 100 medidas a mais. Deus o abençoava, a mão do Senhor estava sobre ele, o Senhor que o engrandeceu e colocou ele de maneira que ele era o homem mais poderoso. Mas por que Isaac foi tão poderoso assim, xará? Está baseado naquilo que nós falamos ontem. Lembra que nós terminamos falando que Isaac obedeceu e ficou em Gerar? Ou seja, ele ficou aonde Deus direcionou. Ele ficou aonde Deus ordenou. Ele cumpriu o que o Senhor havia dito para ele. Gente, não tem receita errada quando você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, Deus ele trabalha em nosso favor, né? Quando a gente faz o que Deus ordena, quando a gente está dentro do propósito, quando a gente está dentro da obediência, Deus ele vem para engrandecer. E olha só, Isaac foi engrandecido, a Bíblia diz que ele semeou naquela terra, ou seja, Deus deu ele uma terra para ele semear. Agora desceu, hein? Olha só, xará, ele semeou. Depois da semente que vem a bonança. Olha o texto aí, ó. Vamos voltar para o 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Ponto. Se ele não tivesse semeado, ele ia colher, xará? Não. Ó, então um princípio, hein? Obediência, direcionamento e serviço. É isso? É por aí? É por aí. Obediência, direcionamento e servir. Quando eu estou na obediência, quando eu estou no direcionamento que Deus deu, e estou servindo, porque semear é um serviço. Ele semeou naquela terra e ele colheu, porque só colhe quem semeia. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quer receber algo de Deus aí? Xará, tem plantação, você é muito mais conhecedor dessa área do que eu. Tem plantação que ela não vai dar no mesmo ano. Ela vai dar 5, 6, 7 anos depois, correto? Tem coisa que você planta hoje, você não vai colher no mesmo ano. Tem como você plantar uma semente para ela virar uma árvore, virar um fruto, tudo dentro do mesmo ano. Na minha simplicidade de pensar ou imaginar, ou de falta de conhecimento mesmo, eu acredito que não tenha nada que faça você
produzir uma semente, plantar uma semente, gerar uma árvore e colher um fruto no mesmo ano. Não sei se tem, pode ser que tenha, mas eu não sei se tem. Mas olha só o que Deus está falando para Isaac. E nas palavras aqui, Deus está dizendo para Isaac: Isaac, eu vou acelerar o processo. Porque Deus deu a ele o quê? 100 vezes mais no mesmo ano. Uau! 100 vezes mais no mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Quer receber algo da parte de Deus aí? Se você está na obediência, na direção, e se você está semeando, creia que Deus vai acelerar o processo. Xará, uma das coisas que eu gosto de analisar, uma das coisas que mais me impressiona é a agricultura. Porque assim, não desmerecendo outra profissão nem nada, estou falando assim, é que eu mais gosto assim de apreciar e de olhar. A gente aprende muito com o agricultor, porque o cara que planta é um cara que depende do clima. O cara que planta, ele tem uma visão do futuro, ele não tem uma visão do passado, nem do que está passando agora no presente. Uau. Entendeu? O cara que planta, ele tem uma fé enorme que aquela semente que ele depositou ali no chão, ela vai frutificar, ela vai dar fruto e vai enriquecer ele. Ele vai colher daquela semente. Então, eu aprendo muito com quem planta, com quem tem semeadura, pela fé que o cara tem. Porque é uma semente que você joga, que a princípio, ao olho nu, você só está vendo a semente. E tem hora que você nem vê a semente, que você abre do saco, põe naquelas plantadeiras, e aí vai. Você nem sabe se foi para o chão ou não. Você sabe porque esvazia o tanque de semente da máquina, né? Mas assim, depois que planta, eu nunca plantei, mas eu imagino a sensação do cara. Plantei tantos alqueires de soja, ou de milho, ou de sorgo, ou de não sei o quê, ou de outra coisa, ou de arroz, ou de feijão, ou de tudo. Mas depois que ele vê, depois que ele acaba, tudo que ele gastou, tudo que ele comprou, toda semente, todo adubo, tudo está debaixo da terra. Quando ele olha, só é terra. Quando ele olha, ele fala assim, cara, todo esforço meu está debaixo da terra. Está debaixo da terra. E agora eu vou depender de quem? Uau! Tudo que eu fiz está aqui. Agora, para isso aqui florescer, eu vou depender de quem? Aí eu dependo de Deus. Porque se vir sol demais, não nasce. Se vir chuva demais, não nasce. Se vir chuva de menos, dá aquela plantaçãozinha ruim, não cresce tanto. Se vir a chuvinha, começa a florescer, vem só um pouquinho sol, ele não cresce. Ou seja, tudo tem que ser depois da plantação na medida certa. Tem a hora certa de plantar. Tem hora certa de você plantar arroz, tem hora certa de você plantar soja. Aqui em Goiás tem muita soja. Então tem hora certa de você plantar soja. Depois da soja tem hora certa de você plantar o milho. Depois do milho tem hora certa de você plantar o sorgo, por exemplo. Então o cara faz 3 safras no mesmo solo. Mas tudo tem a hora certa de plantar. Você não pode plantar quando passa o momento. Então, para nós termos essa sensação de florescer no deserto, você tem que saber a hora certa, o exato momento de plantar. Só que para você saber o exato momento de plantar, ninguém dá um start e fala assim, nossa, hoje é a hora de plantar. Não. Ali é anos e anos o quê? De conhecimento, de estudo. Não é do dia para a noite. Se a gente for ler a Bíblia, a gente acha que Isaac plantou do dia para a noite, semeou do dia para a noite e colheu do dia para a noite. Não. Gente, são tempos. Tempos em tempos. Aprenda com a natureza. Você planta um pé de manga. Você não pega o fruto dela amanhã. Ela gera um tempo para ela desenvolver, um tempo para ela crescer, um tempo para ela germinar, um tempo para ela fortalecer, um tempo para ela engrandecer, para depois ela dar fruto. E assim a plantação. Assim, quando o cara planta, ele gasta um tempo ali, batalhando, suando, plantando. Depois aquela semente gasta um tempo o quê? Para gerar, para germinar, para criar raiz. Depois que ela sai, ela rompe a terra. Depois que ela sai. Aí depois vem o sol, vem a chuva,
vem os nutrientes, ela se alimenta, ela se fortalece. Depois que ela se fortalece, que tudo deu certo, aí é a hora de quê? Da colheita. Só que isso aí tem um prazo, tem um período certo de plantar, tem um período certo de aguar, tem um período certo de regar, tem um período certo de você jogar um adubo, tem um período certo de tudo isso aí. Aqui no último versículo, o Xará leu, né, que eu li aqui, fala assim, ó, e os filisteus o que? O invejaram. Ou seja, tem plantação que você faz, a maioria delas, Xará, quando a semente desenvolve, quando já se floresce, quando já rompe a terra, vem as pragas. Tem um tempo certo de você jogar o quê? Os pesticidas nas lavouras, para não ser devorada. É tão bom quando nós viajamos, eu pelo menos acho bom demais, quando eu viajo, que eu vejo uma plantação assim, ó, florescendo e verdinha, e a colheita do cara sendo abundante. Você falou, ô Senhor, olha, Deus abençoou demais essa plantação. E é ruim quando alguém planta e a colheita dá errada também. É ruim. Então assim, para nós fazermos uma plantação certa, você tem que ter o quê? O conhecimento da causa. Qual semente eu quero semear? Qual semente eu devo plantar? Qual a melhor forma que eu devo fazer? O capricho. Xará, tem colheitas, como eu viajo muito, eu ando muito observando, tem plantações que o cara é tão caprichoso que está tudo assim, ó, enfileiradinho. Tanto faz você olhar de frente ou de lado, está tudo enfileirado. De tão perfeccionista hoje que são as máquinas, que ajudam o povo da plantação. Verdade. Né? Ou seja, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter capricho. Toda plantação que você vai fazer, você tem que ter capricho. Aqui a gente está falando de plantação, mas tudo que você vai fazer é uma plantação. Eu fiz uma amizade, eu conheci o Xará hoje. Eu tenho que ter um capricho nessa amizade. Eu tenho que cultivar essa amizade, para essa amizade florescer. Porque se eu nunca mais ligar para ele, a amizade que eu fiz não adiantou nada. Essa semente não vai frutificar. Então, tudo que você fazer na sua vida, você tem que fazer o quê? Com capricho e se doar. O agricultor, ele se doa tanto na plantação. Ele olha a plantação, ele vai lá todo dia para ver se está com peste, se tem isso, se tem aquilo, ele cuida até a colheita. E depois que colhe, Rodrigo, você vê o sorriso no rosto. Mas não é só na parte financeira, não. É na parte de satisfação que você tem, que você atingiu um objetivo. Nossa, olha, eu plantei, eu dei o meu sangue aqui, eu plantei, eu cuidei, né? Quando Deus colocou o jardim do Éden, né? Quando Deus colocou o jardim, colocou o Éden e colocou o homem lá, e falou o que para o homem? O homem cultivar, guardar e proteger. Ou seja, nós temos que cultivar sempre a nossa colheita, é cultivar, é semear, é guardar, é proteger, é tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Eu falei aqui de amizade, mas é um casamento. Casamento, quando você casa, você está ali, ó, plantei a semente. Casei. Agora você tem o quê? Cuidar, regar, florescer. O casamento vai crescer. Você tem que cuidar, você tem que proteger. Vou ter filhos. Outra sementinha. Você já colheu fruto. Você tem que cuidar, proteger, semear de novo, cuidar de novo, guardar de novo, ensinar. Então toda a nossa vida é isso aí. Rodrigo, eu estou no emprego, é isso aí. Você entrou no emprego hoje, você plantou. Não é que você está colhendo, você plantou. Você está no emprego, você está plantando. Agora cuida do seu emprego, cuida da empresa, cuida do patrimônio que a empresa te deu, seja uma mesa, uma caneta, uma coisa mais simples que tem, uma caneta. Cuida com amor, cuida com capricho, zela. Porque foi isso aí que Deus te deu. Deus te deu um terreno para você cuidar, para você zelar. Deus te deu uma casa para você cuidar, para você zelar. Deus te deu um emprego para você cuidar, para você zelar. Deus te deu um carro. Cara, que tem um ditado que é fantástico. Eu, pelo menos, eu falo muito isso aí. Eu vejo na rua e falo assim, ó, o carro é a cara do dono. Independente de marca, mas o estado que ele esteja. Se ele estiver limpinho, bonitinho, se for aquele carro que você fala assim, nossa, pode ser um carro velho, mas você fala, cara, que zelo, que cuidado que esse cara tem com esse carro. Você pode ter certeza que tudo que ele faz na vida dele é com cuidado, é com zelo, é com capricho. Agora, se ele não tiver com cuidado, nem com aquilo que ele tem, você pode ter certeza que ele não vai ter cuidado com nada na vida dele.
Então o carro diz muito. A colheita. Ah, Rodrigo, eu estou colhendo muito ruim, eu não estou colhendo nada. Às vezes você não está colhendo porque você não está plantando. Às vezes você não está colhendo porque você está com medo de plantar. A gente não é obrigado, a Bíblia fala, você não é obrigado a semear, não. Mas se você semear, você vai colher. Seja bom ou ruim, né? Seja bom ou ruim. É igual a palavra dos talentos. Distribuiu os talentos, um multiplicou, o outro multiplicou, e o outro fez o quê? Enterrou. Por quê? Medo de negociar, medo de se doar, medo do trabalho, xará. Tem muita gente que tem medo de trabalho. Porque você manter uma amizade dá trabalho. Você manter um casamento dá trabalho. Você manter um emprego dá trabalho. Para você se manter vivo dá trabalho. Verdade. Para você se manter sadio dá trabalho. Então muitas pessoas têm medo até desse trabalho de se manter vivo. Muitas pessoas têm medo. Só que isso aí é o seguinte, é uma bênção que Deus te deu a vida para você viver em abundância. Agora, cabe você querer viver em abundância ou querer passar necessidade. Cabe você querer uma vida sadia, abundante. Ah, vai ter luta? Vai, porque quando o cara só planta, não vem só bonança para ele, não. Quando ele planta, ele está sujeito à praga. Quando ele planta, ele está sujeito à tempestade. Quando ele planta, ele está sujeito a dias e dias ensolarado demais. Só que já viu aquele ditado que o povo fala assim, nossa, a fé move montanhas. Não é que a fé move montanhas, é que se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostardas, você vai falar o seguinte para esse monte, sai daqui e ponte dali. Ele vai sair daqui e ponte dali. Mas tudo aquilo que a gente faz com fé, Deus abençoa. Tudo aquilo que a gente faz com fé, eu volto a falar, segunda-feira, quando nós falamos aqui na mensagem de ontem, né, que eu viajei para São Paulo, que eu voltei, que teve aquele imprevisto na estrada, né, quase foi um acidente, foi quase, mas Deus nos livrou, é porque é pela fé. Antes de ir, eu orei e falei com fé, Senhor, me leva e me traz debaixo das suas santas e poderosas mãos. Ah, Rodrigo, mas você passou um susto. Não é sinal que eu estou debaixo das santas e poderosas mãos do Senhor que eu não vou passar um susto na estrada, xará. É normal, eu estou propício, é o caminho em si. Isso é normal. Só que a mão do Senhor, a todo momento, Ele está comigo, guardando. Quando você planta de bom coração, de bom agrado, e faz aquilo que você faz com zelo, com fé, a mão do Senhor vai estar todo o tempo junto de você. O Espírito Santo do Senhor vai estar todo o tempo que dentro de você. E você vai estar atento que à voz do Senhor, aos conselhos dele. E quando você está atento à voz, aos conselhos e guarda no seu coração a palavra dele, xará, não tem como dar errado. O fruto, o resultado da obediência é honra. Isso aí é bíblico. O resultado da obediência é honra. O Xará falou sobre a semente debaixo do solo, ele precisa da fé. Mas ele primeiro precisou do serviço, do plantar. A fé rega. A fé vai regar, né? O regar ali está regando terra, mas ele está com fé que aquilo ali vai produzir. Então, e o resultado é a honra. Mediante o que é uma obediência. Quando a gente olha o texto, você vai ver que, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente ao seu serviço. Ou seja, essa honra que Isaac viveu está mediante o quê? Mediante a obediência que ele ofertou. Então, quando nós obedecemos a direção, quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós estamos sucintos a ouvir a voz de Deus, automaticamente não tem erro, nós vamos ser honrados. Agora tem um detalhe que o Xará falou, leu, citou em partes, e eu quero refrisar aqui, mas não vamos falar disso hoje, vamos falar disso amanhã. A bênção de Deus na vida de Isaac foi tão grande que os filisteus começaram a invejá-lo. Gente, você não desperta inveja se você não estiver produzindo. Só desperta inveja quem produz. Essa é a verdade. Ninguém tem inveja de quem não produz nada. Mas a maioria das pessoas tem inveja daqueles que estão produzindo. Vamos falar sobre isso amanhã.
em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, você conduz? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua bondade, misericórdia, graça, perpetua de geração a geração. Amém. E estenderá por eternidades e eternidades. Deus, eu te louvo por esta manhã, glorifico o teu nome, Pai, pela vida dessas pessoas que estão conosco nesse bom dia, aqueles que vão ouvir posteriormente, Pai, essa mensagem. Deus, eu coloco o Senhor na vida dessas pessoas a tua bênção. Ministro sobre a vida deles a tua bênção. Pai, nos ensina a obediência, nos ensina a obedecer a tua palavra, nos ensina, meu Pai, a viver o sobrenatural da fé, mesmo quando não estamos, como o agricultor, mesmo quando não estamos vendo a semente debaixo do solo, mas temos fé que ela vai germinar e produzir grandes frutos, Pai. Amém. E que esses frutos possam ser frutos, meu Pai, de honra. Deus amado, abençoe, Senhor, a vida dessa pessoa, traga o direcionamento para ela. Talvez essa pessoa está em obediência, mas não tenha direção. Traga, Senhor, a direção para essa pessoa, traga a honra para essa pessoa, para que ela possa viver, meu Pai, o sobrenatural da fé. Amém. É assim que oramos nesta manhã de quarta-feira. Abençoados somos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura de geração a geração. Obrigado, Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que nessa quarta-feira você possa resplandecer a graça de Deus sobre a sua vida. E que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar sobre a sua vida abundantemente em Cristo Jesus. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Um abraço afetuoso. O Xará tem uma observação para te fazer. Um abraço afetuoso e até amanhã. Uma observação rápida. Tá chegando o final do vídeo, certo? Canal novo do Bom Dia com o AGV, né? Todo mundo aí sabe da novidade. Estamos aí, né? Foi uma semente que foi plantada há um ano atrás, né, Xará? Verdade. Ou mais de um ano? Mais de um ano já. Mais de um ano atrás nós plantamos essa semente, ou seja, né, nós fazemos o Bom Dia no canal da Ganavis, que ainda continua, mas aí, né? Colhemos, né? Estamos ainda regando essa semente, abrimos o canal Bom Dia com a GV, que foi feito, né, para uma palavra para você, para ajudar a sua manhã, para ajudar o seu dia, certo? E nós precisamos regar essa semente. Verdade. Nós precisamos regar essa semente, tá na hora. Jogar adubo nessa semente. Então eu conto com você, conto com a sua oração também, mas conto com a sua participação. Como que eu posso te ajudar, Rodrigo? Curtindo esse vídeo. Como que eu posso te ajudar ainda mais, Rodrigo? Encaminhando esse vídeo. Como que eu posso te ajudar ainda mais, Rodrigo? Falando para os seus amigos, onde você estiver. Cara, pega o celular da pessoa e fala, olha, eu vou te inscrever num canal aqui, ó, Bom Dia com a GV. Vou te inscrever, você vai ajudar os meninos. E se Deus tocar no seu coração, você ouve uma mensagem deles aí. Só faz isso. Ou seja, seja você também um semeador. Planta você também essa semente no coração de outras pessoas. Então nos ajuda a divulgar essa palavra, nos ajude a divulgar esse canal. Eu conto com você, com as suas orações e com a sua obra, né? Com a sua plantação também. É isso, né? Que é uma sementinha que também que você vai estar colocando no coração das pessoas. No mais, que a paz do Senhor, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.